Hipnose. O que ela é de verdade e as mentiras que te contaram sobre ela. Eu te convido a ficar nesse vídeo até o final. Hipnose não é mágica, hipnose não é perda de controle, hipnose não é um truque de palco para fazer alguém virar aquelas marionetes. Hipnose também não é um botão milagroso que apaga trauma, cura qualquer sofrimento e resolve a vida da pessoa em uma única sessão. Mas o problema é que muita gente ainda acredita exatamente nisso. De um lado existe o medo. Será que vão mexer na minha mente? Será que eu vou perder o controle? Será que vão arrancar segredos de mim? Será que eu vou fazer alguma coisa contra a minha vontade? E do outro lado, existe a fantasia. Hipnose cura tudo. Hipnose acessa 100% do subconsciente. Hipnose reprograma qualquer pessoa em poucos minutos. Hipnose faz você esquecer traumas como se eles nunca tivessem existido. As duas visões estão erradas. E se você trabalha com gente, se você é terapeuta, se você é paciente, ou se simplesmente quer entender melhor o comportamento humano, você precisa sair do imaginário do show, do sensacionalismo e do misticismo barato. Porque hipnose não é isso. Hipnose é uma ferramenta séria, que pode ser extremamente útil quando usada com técnica, com ética e objetivo clínico. Mas também pode ser mal usada, pode ser romantizada, vendida como um milagre, ou aplicada por gente que aprendeu meia dúzia de scripts e já se acha capaz de reprogramar a mente das pessoas. Então, nesse vídeo, eu quero fazer 3 coisas com você. A primeira é destruir os principais mitos sobre a hipnose. O segundo é te mostrar o que a hipnose realmente é e como ela funciona. Inclusive, com uma base mais clara em atenção, imaginação, expectativa, sugestionabilidade e modulação de percepção. E a terceira é te mostrar aplicações práticas, limites, riscos e cuidados éticos para que você pare de olhar para a hipnose como um espetáculo e você comece a enxergar ela como aquilo que ela de fato pode ser de verdade, uma ferramenta terapêutica. E no final, eu vou te conduzir por algumas experiências simples para você entender na prática como a mente responde a foco, a sugestão e imaginação. E o vídeo de hoje vai ser bem longo, um pouco diferente do que eu costumo colocar aqui. Então fica comigo até o final, porque até se a sua visão de hipnose foi construída por palco, por filme, vídeo viral ou algum guru da internet, a chance de você estar carregando uma imagem completamente distorcida sobre esse tema é muito gigantesca. E eu estou aqui justamente para te ajudar a quebrar esse mito. Então, assista esse vídeo até o final. Se você é novo por aqui, eu sou Anderson Alves, psicanalista clínico, hipnoterapeuta, especialista em inteligência emocional. Eu trabalho com famílias, com pais e pessoas que buscam reconstruir a sua história emocional. E aqui no canal Pais Bons, Filhos Melhores, a gente fala de comportamento humano, de traumas, de neurociência aplicada, de psicanálise aplicada e transformação emocional real, na prática do seu dia a dia. Então, eu te peço, se inscreve aqui no canal, curta esse vídeo, ativa as notificações, porque a proposta aqui não é te entregar frases bonitas e vazias. É, de fato, te ajudar a pensar com mais profundidade, te ajudar a entender o que acontece dentro da sua mente e encontrar caminhos mais conscientes para que você possa romper padrões que estão adoecendo a sua vida, a sua família e principalmente também os seus relacionamentos. E agora vamos ao tema. E para facilitar a sua compreensão, eu dividi esse vídeo em algumas partes, né? E a primeira parte, eu vou falar por que a hipnose é tão mal compreendida. A hipnose é um daqueles temas que foram sequestrados por 3 narrativas ruins. A primeira narrativa é do entretenimento. A hipnose ela foi parar no palco, na televisão, em vídeos sensacionalistas, em demonstrações feitas para chocar, para rir, ou
até impressionar as pessoas. E quando isso acontece, o fenômeno ele deixa de ser visto como um recurso clínico e passa a ser tratado como espetáculo. E a segunda narrativa é a do medo. A ideia de que hipnose é uma espécie de invasão mental, que alguém vai entrar na sua cabeça, mexer nas suas memórias, arrancar verdades de você, fazer você obedecer ordens ou até apagar a sua consciência. E a terceira narrativa é a do milagre. A promessa que a hipnose resolve tudo, cura tudo, reprograma qualquer pessoa, apaga traumas, elimina a ansiedade, acaba com o vício, muda comportamento e faz isso quase que sem esforço nenhum. E essas três narrativas criam uma confusão séria. Porque quando a pessoa vê hipnose só como show, ela simplesmente passa a banalizar a ferramenta. Quando vê só como ameaça, com muito medo, ela passa a demonizar e a tendência é se afastar disso. E quando vê como milagre, ela se ilude, ou pior, ela cai na mão de alguém irresponsável. Então, antes de falar do que a hipnose é, eu preciso limpar esse terreno da sua mente, ok? Porque não adianta construir entendimento em cima de uma fantasia, de algo que é uma mentira. E aqui nessa outra parte, eu quero falar sobre o que a hipnose não é. Derrubar alguns mitos. Vamos falar deles. O primeiro mito mais comum é: hipnose é sono. Muita gente ainda acha que hipnose é o mesmo que dormir. A pessoa imagina alguém de olhos fechados, apagado, sem consciência, como se estivesse num sono profundo. Mas hipnose definitivamente não é sono. É verdade que a palavra hipnose, que vem do grego hipnos, ela vem de uma raiz ligada ao sono. Isso, historicamente, já ajuda a criar essa confusão. Mas o estado hipnótico não é simplesmente dormir. E eu quero que você entenda isso. A pessoa em hipnose, ela pode estar com o corpo relaxado, a fala um pouco mais lenta, os olhos fechados, a respiração mais calma, e isso dá a aparência de sono. Mas é só aparência. Mas a aparência não é processo. Na hipnose, a pessoa geralmente continua ouvindo, processando, percebendo e respondendo internamente ao que está acontecendo ao redor dela. Ela não está necessariamente inconsciente. Ela não está desligada. Em muitos casos, ela está mais focada, não menos. Então a primeira correção importante é essa. Hipnose não é sono. Hipnose é um estado ou processo de atenção direcionada, absorção mental e maior responsividade às sugestões em um determinado contexto. Espero que você tenha entendido isso. E agora nós vamos falar do segundo mito. Na hipnose, a pessoa perde o controle. Esse talvez seja o mito mais popular e também um dos mais nocivos. Eu te explico. A ideia de que, em hipnose, a pessoa entrega o volante da própria mente para o hipnoterapeuta, como se ele assumisse o comando e a pessoa virasse uma marionete, isso é uma caricatura muito ruim. Hipnose não é sequestro de consciência. Hipnose não apaga valores. Hipnose não elimina a capacidade de resistência, de discordar, de interromper ou não cooperar. O que a hipnose faz é uma outra coisa. Ela pode aumentar o foco, a absorção e a abertura para determinadas sugestões dentro de um contexto de expectativa. Grave essa palavra. E também segurança, vínculo e participação. Ou seja, a pessoa não some, ela participa de fato do processo. Na verdade, ela é a pessoa mais importante do processo. Se você estiver desconfortável, você vai poder abrir os olhos. Se algo não fizer sentido para você, você vai resistir. Se não confiar, pode não responder bem à ferramenta. Se a sugestão do hipnoterapeuta for incompatível com o que você considera aceitável,
a resposta pode não acontecer da forma como o imaginário popular vende. Isso não significa que a hipnose ela seja fraca, não funciona, ou seja irrelevante. É muito importante você compreender isso. Significa apenas que ela não funciona como o controle remoto da mente alheia. E agora nós vamos falar de um outro mito. Em hipnose, a pessoa revela segredos. Não. Definitivamente não. Hipnose não é o soro da verdade. A pessoa em hipnose, em estado hipnótico, ela pode sim acessar lembranças, emoções, algumas imagens, fazer associações e conteúdos internos com mais facilidade em alguns contextos. Pode se expressar mais, pode entrar em contato com experiências que normalmente ela evitaria. Mas isso não significa que ela virou uma máquina de falar verdade, nem que toda a memória acessada em hipnose é fiel aos fatos. E esse é um ponto extremamente importante e muita gente trata com irresponsabilidade. Entenda que memória humana não é uma gravação perfeita. A memória ela é reconstrutiva. Ela sofre influência de emoções, interpretações, contextos, expectativas, linguagem e até da forma como a pergunta é feita. Pode influenciar na sua resposta que você acha que é uma verdade e não é. Isso quer dizer que um profissional sem preparo pode induzir falsas memórias, contaminar relatos e transformar a imaginação em lembrança verdadeira. Isso é muito sério. E por isso, um terapeuta sério, ele precisa ter muito cuidado com qualquer trabalho que envolva memória, traumas e a regressão. Hipnose não é prova judicial, não é um detector de verdade, não é autorização para o terapeuta sair caçando traumas ocultos como se estivesse desenterrando fatos que são incontestáveis. Esse é um dos lugares em que a hipnose pode ser mais mal usada, infelizmente. E agora vamos falar de um outro mito. Só pessoas fracas ou ingênuas são hipnotizadas. Isso é fazer uma simplificação preguiçosa. Responder bem à hipnose não significa fraqueza mental, não significa ingenuidade, não significa submissão. Em muitos casos, pessoas com boa capacidade de concentração, imaginação, absorção e engajamento respondem muito bem ao processo hipnótico. Algumas pessoas têm mais facilidade com visualização, outras com sensações corporais e outras com respostas ideomotoras. E outras também precisam de mais tempo, de mais confiança, de mais segurança e uma condução mais adequada. Então perceba aqui que não se trata de ser forte ou de ser fraco. Trata-se de como a atenção, expectativa, linguagem, imaginação e contexto se organizam naquele momento. E vamos falar agora de mais um mito. Hipnose cura tudo. E esse mito é perigoso, porque ele mistura esperança com charlatanismo. Hipnose não cura tudo. Hipnose não substitui avaliação clínica séria. Hipnose não resolve qualquer sofrimento em uma única sessão. Isso é mentira. Hipnose não apaga a história de vida. Hipnose não faz um milagre. Ela pode ser extremamente útil em muitos contextos, sim. Mas vender a hipnose como uma solução universal, no mínimo, o nome disso é desonestidade. Sofrimento humano não é um aplicativo travado que você aperta um botão e reinicia. Muitas vezes ele envolve trauma, apego, crenças profundas, aprendizagem, o contexto familiar, o padrão relacional, um ambiente tóxico, um repertório emocional pobre, quadros psiquiátricos, corpo em estado de alerta crônico, culpa extrema, vergonha, medo, autossabotagem e uma história inteira por trás. Eu poderia elencar outras coisas, mas eu acredito que você já tenha entendido. A hipnose ela pode facilitar o processo, ela pode abrir o acesso, ela pode reduzir a intensidade, ela pode ajudar a reorganizar a percepção e a resposta da pessoa. E é sim uma ferramenta extremamente poderosa
se conduzida de forma séria. Mas não transforma automaticamente a complexidade humana em solução instantânea. E agora eu quero ir para uma outra parte do nosso vídeo, onde nós vamos falar o que a hipnose é de fato. E agora que eu já derrubei alguns mitos, os principais, nós vamos construir algo mais sólido. Se eu tivesse que definir hipnose de forma simples, séria e útil, eu diria o seguinte: hipnose é um processo de comunicação e condução da atenção em que a pessoa entra num estado de foco mais direcionado, absorção mental e maior responsividade a sugestões, podendo experimentar alterações na percepção, na sensação corporal, na emoção, na imaginação e na forma como responde a determinados estímulos. Meu Deus, Anderson, não entendi nada. Eu vou traduzir para você, para uma linguagem mais simples. Hipnose é uma forma estruturada de ajudar a pessoa a direcionar a atenção, a reduzir ruídos, a entrar em contato com a experiência interna e criar condições para a mudança de percepção, de significado e de resposta emocional ou comportamental. Por isso é tão poderosa. Percebeu a diferença? Hipnose não é um poder místico que alguém faz sobre você. Ela, na verdade, é um processo que acontece com você, usando elementos como atenção, imaginação, expectativa, linguagem, vínculo, contexto, sugestionabilidade, resposta corporal, experiência subjetiva. Então, hipnose não é apagar a mente. Na verdade, é organizar a experiência da mente de um jeito específico. Pegou? Espero que sim. Agora vamos a um outro assunto, onde nós vamos falar como a hipnose funciona na prática. E agora eu quero sair da definição e entrar no funcionamento. Porque entender a hipnose passa por entender quais mecanismos psicológicos e neurocomportamental estão envolvidos na ferramenta. Eu vou resumir isso em alguns pilares. O primeiro é o foco atencional. Toda a experiência humana, ela é filtrada pela atenção. Você não processa tudo com o mesmo peso ao mesmo tempo. O seu cérebro, ele seleciona, prioriza, amplifica e reduz estímulos o tempo inteiro. E na hipnose, um dos pilares centrais é justamente a condução da atenção. O profissional ele pode pedir que a pessoa foque na respiração, numa sensação corporal, numa determinada parte do seu corpo, numa imagem mental, numa memória, numa metáfora, numa emoção, ou na própria voz que está conduzindo o processo, ou até de algum tipo de som que venha ter no ambiente. E à medida que a atenção se estreita, outros estímulos eles ficam mais periféricos. Isso não significa que o mundo desapareceu. Significa que a mente mais concentrada em um conjunto específico de experiências. E isso já muda muita coisa, porque atenção direcionada altera percepção, altera interpretação, altera a intensidade com que você sente determinadas coisas. Eu quero te falar aqui sobre um outro ponto. E esse é um ponto decisivo. A imaginação não é um enfeite irrelevante do cérebro. Quando você imagina algo com vividez, o seu organismo pode responder de forma concreta. Se você imagina um acidente, o corpo ele pode disparar um medo. Se você imagina uma humilhação, você pode sentir vergonha naquele momento. Se você imagina uma discussão, você pode sentir até raiva. Se imagina um lugar seguro, você pode sentir alívio, segurança, conforto. Se você imagina um limão azedo, a boca ela pode até salivar. Isso mostra que a imaginação ela pode mobilizar respostas fisiológicas, emocionais e cognitivas. E a hipnose ela usa esse princípio o tempo todo. Ela convida a pessoa a criar experiências internas que, embora sejam imaginadas, podem produzir respostas reais no corpo e na mente.
E por isso a hipnose ela pode ser usada, por exemplo, para modular uma dor, ensaiar respostas novas, aumentar a sensação de segurança, reduzir a ativação, trabalhar o medo, acessar emoções, alterar a forma como a pessoa percebe um estímulo ou até um sintoma. Outro ponto é a expectativa e o efeito. E esse ponto é pouco falado, mas é um ponto central. A expectativa da pessoa influencia a experiência que ela vai ter. Se ela entra acreditando que vai apagar, pode interpretar qualquer tipo de relaxamento como uma perda de consciência. Se ela entra com medo de perder o controle, ela pode resistir ao processo inteiro. Se ela entra com abertura, com confiança e clareza do que está acontecendo, a resposta ela pode ser muito melhor. Hipnose acontece dentro de um contexto. A linguagem do terapeuta, o ambiente, o vínculo, a autoridade percebida, o ritual da sessão, a postura da pessoa. E tudo isso molda a experiência. Isso não é fingimento, é funcionamento humano normal. A forma como você interpreta o que está vivendo altera o que você sente. Acredite nisso, porque isso é real. Outro ponto que eu quero falar é a sugestão. Sugestão não é feitiço. Sugestão é influência psicológica, organizada por linguagem, por foco, por expectativa, experiência subjetiva. Quando o terapeuta diz, talvez você perceba seus ombros ficando mais leves, ou você pode observar essa lembrança sem ser engolido por ela, ou ele fala assim, enquanto você respira, talvez o seu corpo comece a entender que não precisa ficar em guerra agora. Ele, na verdade, está oferecendo ao seu cérebro um caminho de experiência. A pessoa ela pode responder a isso de forma intensa, de forma sutil, parcial, ou quase nada. Mas o ponto é que a linguagem, quando bem conduzida, ela pode reorganizar a percepção, o seu significado, a emoção e a resposta corporal. Isso não acontece só na hipnose. Acontece o tempo todo na vida. Uma frase ela pode disparar a culpa. Uma frase pode aumentar o medo. Uma frase pode mudar o modo como você enxerga uma dor, um erro ou uma lembrança. E na hipnose, a sugestão é usada de forma mais deliberada. Um outro ponto aqui que eu quero falar é que grande parte do sofrimento humano não acontece porque a pessoa não sabe, de forma racional, o que fazer. Acontece porque ela está presa em alguns mecanismos automáticos. O corpo ele dispara medo antes da razão. A vergonha ela cala antes da consciência. A autossabotagem ela entra em cena antes da decisão. E a ansiedade antecipa a ameaça antes de qualquer evidência concreta. A hipnose pode ajudar a pessoa a entrar em contato com esses padrões de forma mais clara. Ela pode facilitar o acesso a respostas automáticas, a gatilhos, a imagens, a associações, a sensações e roteiros internos que normalmente operam nos bastidores. Isso não significa que a hipnose ela descobre verdades ocultas. Ela significa apenas que ela pode reduzir o ruído e ampliar contato com processos internos que no cotidiano passam despercebidos ou são difíceis de modular. Outro ponto que eu separei é sobre reprocessamento e ressignificação. E aqui é preciso eu ser honesto com você. Hipnose não apaga o passado. Ela não deleta um trauma. Ela não reescreve os fatos. Mas ela pode sim, em alguns contextos, ajudar a pessoa a revisitar experiências, emoções ou significados de uma forma suficientemente segura para construir novas associações, as chamadas ressignificações de traumas. Às vezes a lembrança ela continua existindo, mas na verdade ela perde a cor, ela perde a intensidade. Às vezes a cena ela continua sendo lembrada, mas o corpo já não entra naquele mesmo grau de colapso. Às vezes o evento ele continua sendo doloroso, mas o significado mudou completamente e ele simplesmente não te afeta mais. E mudar significado muda experiência. Se a pessoa sai de
daquela fala de isso prova que eu sou incapaz, para isso foi doloroso, mas não define o meu valor, a resposta emocional muda completamente. E a hipnose ela pode ajudar nesse processo quando é usada com objetivo claro, com critério e com responsabilidade. E nessa outra parte aqui do vídeo, eu quero colocar um pouquinho de neurociência aqui. Mas com um cuidado importante, sem inventar coisa que a evidência não sustenta. Porque hoje existe um problema sério. Gente usando o nome neurociência para dar aquela invernizada de autoridade a qualquer discurso místico ou até exagerado. Então, vamos ao básico. O que a literatura sugere é que em hipnose podem ocorrer mudanças relacionadas a atenção e controle emocional. A pessoa ela pode ficar mais absorvida em certos estímulos e menos responsiva a outros, o que ajuda a entender por que algumas sugestões têm efeito mais forte naquele momento. A outra questão é a modulação da percepção. Em alguns contextos, a hipnose ela pode alterar a forma como a pessoa percebe a dor, o desconforto, o peso, a temperatura, a urgência ou a intensidade emocional. Isso não significa que o estímulo ele desapareceu. Significa que a experiência subjetiva daquele estímulo pode mudar. O outro ponto é a expectativa e a interpretação. O cérebro não responde só ao estímulo bruto. Ele responde também ao significado atribuído à experiência. A forma como a pessoa interpreta o que de fato está acontecendo altera a forma como ela sente alguma coisa. O outro ponto é a redução de ruído e maior imersão em experiência interna. Em estados de foco mais estreito, imagens, sensações e sugestões podem ganhar mais uma saliência subjetiva. Agora, cuidado com o exagero. Dizer que a hipnose desliga tal área do cérebro ou ativa exatamente tal circuito e por isso reprograma a mente costuma ser uma simplificação ruim ou até um marketing travestido de ciência. A neurociência da hipnose ela é interessante, mas ela não autoriza discurso mágico. O mais honesto é dizer o seguinte: existem evidências de que a hipnose ela pode influenciar a atenção, percepção, dor, expectativa e resposta subjetiva em certos contextos. Mas isso não transforma a hipnose em uma chave absoluta para qualquer tipo de sofrimento humano. E agora eu quero falar sobre onde a hipnose ela pode ajudar de verdade. E agora nós vamos sair da teoria e ir para aplicações. Hipnose pode ajudar em quê? A resposta séria é: depende do caso, do objetivo, do profissional, do contexto e da forma como ela é integrada ao processo terapêutico. Mas, de forma geral, ela pode ser útil em situações como ansiedade, hiperatividade, fisiológica, medos específicos, fobias, traumas, o manejo de dor e de desconforto, preparação para exames ou procedimentos, mudanças de hábitos, compulsões, em alguns contextos, autocrítica intensa, né? E bloqueios emocionais, ensaio mental para desempenho, fortalecimento de recursos internos, regulação emocional, acesso a conteúdos evitados, redução de reatividade em algumas experiências traumáticas e, claro, quando bem conduzido. Agora eu quero sair da lista e te mostrar alguns exemplos clínicos ilustrativos, sem expor ninguém, é claro, só para ficar um pouco mais concreto no seu entendimento. E o primeiro caso é ansiedade antecipatória. Talvez possa ser você, ou talvez você conheça pessoas que já passaram por isso. Pensa numa pessoa que sofre antes de qualquer situação importante. Antes de uma reunião, ela já começa a passar mal. Antes de uma viagem, ela já imagina um desastre. Antes de uma conversa difícil, o corpo já entra em estado de alerta. Na prática, ela não sofre só do evento, ela sofre da antecipação do evento. E nesses casos, a hipnose ela pode ajudar a trabalhar pelo menos 4 coisas. Primeiro,
reduzir a ativação fisiológica. O segundo, alterar a imagem mental catastrófica que a pessoa ensaia o tempo todo. O terceiro, construir sensação de segurança e autocontrole. O quarto, ensaiar internamente uma resposta mais regulada para a situação que ela tanto teme. Ou seja, a hipnose não apaga a ansiedade, mas pode ajudar a desmontar parte do circuito de antecipação que mantém o corpo em guerra antes da hora. O segundo caso clínico que eu quero compartilhar com você é muito comum, é o medo de falar em público. Pensa numa pessoa, em alguém que trava quando precisa se expor. A pessoa, ela até sabe o conteúdo. Se pedir para ela falar sozinha, ela fala. Mas diante de pessoas, diante de gente, o corpo colapsa. A mão treme, começa a ficar suada, a voz fica trêmula, a mente apaga, o coração acelera. E aqui a hipnose pode ser muito útil porque ela permite trabalhar a imagem que a pessoa faz de si mesma diante do público. A associação automática entre exposição e ameaça real. O ensaio mental de uma apresentação com mais presença. E a redução da resposta corporal de pânico. A criação de âncoras de segurança e de foco atencional. E, de novo, hipnose não é mágica. A pessoa ainda precisa se expor, de praticar, de aprender a tolerar o desconforto. Mas a hipnose ela pode sim diminuir a força do circuito automático. Agora vamos falar de mais um caso. Vamos falar de dor, de tensão e de corpo em estado de alerta. Existe também um grupo de pessoas que vivem em estado de tensão crônica. A mandíbula apertada, o peito contraído, tem insônia, o corpo ele fica em estado acelerado, a mente não para. Aquela dor que piora com a ansiedade, uma hipervigilância absurda. E nesses casos, a hipnose pode ajudar a pessoa a perceber o corpo, a reduzir a tensão, a alterar a forma como você percebe uma dor, a criar janelas de segurança fisiológica e treinar um estado de menor alerta. E isso não substitui investigação médica quando for necessário, ok? Isso não significa que toda dor seja emocional, mas em muitos casos, o modo como o cérebro interpreta e amplifica o desconforto faz parte do problema. E a hipnose pode sim ser uma ferramenta útil nesse manejo. Hipnose de palco não é hipnose clínica. Falar desse assunto é obrigatório porque muita gente ainda mistura as duas coisas. Hipnose de palco busca entretenimento. Você precisa compreender essa separação. Ela quer impacto, reação, arrancar risos da plateia, surpresa. Faz parte do espetáculo. Geralmente a seleção de pessoas mais responsivas a isso. Uma pressão social, um clima de performance e condições pensadas para gerar comportamentos visíveis e impressionantes. Já a hipnose clínica tem um outro objetivo. Na clínica, o foco não é humilhar ninguém, exibir ou provar poder. O foco é ajudar a pessoa a lidar com dor, com medo, com bloqueio, com trauma, com ansiedade, com algum tipo de hábito nocivo ou algum tipo de sofrimento emocional. E na clínica, o que precisa importar é segurança, consentimento, objetivo terapêutico, compreensão da história do paciente, cuidado com memória e sugestão, responsabilidade ética, fortalecimento de autonomia. O palco quer reações, a clínica precisa querer cuidado. O palco quer espetáculo, a clínica precisa querer transformação útil. E se você confunde uma coisa com a outra, você já começou mal. Quem exige mais cuidado ou não deve ser conduzido de qualquer jeito? E agora eu quero entrar numa parte que muita gente pula,
mas não deveria. Nem toda pessoa ela deve ser conduzida em hipnose da mesma forma. E tem casos que exigem muito mais critério. Por exemplo, pessoas com um trauma complexo, importante. Se a pessoa tem uma história traumática intensa, dissociação, fragmentação emocional, flashbacks graves ou instabilidade acentuada, não dá para sair fazendo regressão. É preciso preparo clínico, manejo de estabilização e muito cuidado. Pessoas com quadros psicóticos ativos ou grave, desorganização, precisa ter um cuidado ainda maior. E dependendo do caso, a prioridade não é hipnose, e sim a estabilização, psiquiatria e manejo adequado do quadro. E pessoas muito sugestionáveis e desesperadas por uma solução rápida. Esse perfil ele pode ficar vulnerável a promessas irreais, dependência do terapeuta e interpretação mágica do processo. Isso é um perigo e pode frustrar você. Tem também aquelas pessoas que chegam esperando no consultório que a hipnose ela faça o trabalho por elas. Se a expectativa é me hipnotiza e me conserta, já existe um problema aqui. Hipnose pode ajudar muito, mas não substitui participação, o seu enfrentamento, o processo e a mudança de repertório. Então a pergunta não é só hipnose funciona? A pergunta é para quem? Para quê? Em que contexto? Conduzida por quem? E com qual objetivo? E essa é a pergunta adulta. O que a hipnose não deve prometer? Se você quer separar trabalho sério de fantasia, preste atenção nisso aqui. Hipnose não deve prometer cura garantida em uma sessão, acesso infalível à verdade do passado, apagamento completo de trauma, reprogramação absoluta da mente, resolução de qualquer sofrimento, dependência total de contexto, vínculo, história e participação do paciente. Sempre que alguém vende hipnose como milagre, o sinal de alerta ele precisa acender. Porque sofrimento humano não é botão. Tem sofrimento que é mantido por anos e anos de reforçamento, de esquiva, de crenças, de traumas profundos, de dinâmicas familiares, de medo, de vergonha, de contexto e uma história de vida por trás disso. A hipnose ela pode sim ajudar e muito, mas ela não te autoriza a mentir para o seu paciente. Agora nós vamos falar de riscos, limites e de cuidados éticos. Agora eu quero ser ainda mais direto com você. Hipnose não é perigosa por natureza, mas pode ser mal usada. E quando ela é mal usada, ela pode confundir, de iludir e até piorar o quadro. Alguns riscos precisam ser levados a sério. E o primeiro risco é falsas memórias e narrativas induzidas. Se o terapeuta sugere demais, interpreta demais e conduz de forma contaminada, ele pode ajudar a pessoa a construir lembranças que não correspondem a fatos verídicos. O segundo risco é a promessa irreal. Quando o terapeuta lhe promete uma cura rápida para alguém que está num estado vulnerável, ele cria dependência, gera uma frustração e uma sensação de fracasso se a vida real não acompanhar a fantasia. O risco 3 é o ego do terapeuta. Tem profissional que quer impressionar mais do que ajudar. Ele quer mostrar poder, resultado, fenômeno, controle. Isso é um péssimo sinal. E o quarto risco é usar a hipnose como atalho para evitar o trabalho clínico real. Às vezes, a pessoa ela precisa de psicoeducação, exposição gradual, trabalho com crenças, regulação emocional, treino de habilidades, reconstrução de vínculo, mudança de ambiente. Se a hipnose ela vira uma maquiagem para não enfrentar isso, o processo ele acaba ficando raso. E o outro risco é transformar a hipnose em muleta. A meta não é o paciente acreditar que só melhora se alguém hipnotizar ele. A meta é ampliar a autonomia, autoconsciência e autorregulação.
E agora chegou a parte prática, que eu quero te convidar a fazer algumas experiências para que você possa entender esse fenômeno. E agora eu quero te conduzir por algumas experiências simples. Isso aqui não é um tratamento, tá bom? Não é um diagnóstico. E não é prova absoluta de nada. É apenas uma forma de mostrar de forma prática como a atenção, a imaginação, a sugestão e a expectativa elas podem influenciar a sua experiência. E se em algum momento você se sentir desconfortável, basta você abrir os seus olhos e interromper. A primeira experiência é do limão. Se você puder, feche os olhos por alguns segundos. Respira devagar. E agora eu quero que você imagine que eu coloco na sua mão um limão. Limão grande, gelado, recém-cortado por você. Quero que você perceba a textura dessa casca, o cheiro cítrico, a faca atravessando aquela polpa, o suco escorrendo pelos seus dedos. Agora imagine que você leva esse limão à sua boca e morde lentamente. Quero que você perceba o gosto azedo do limão, a contração na boca, a sua língua reagindo, a sua expressão facial, talvez a salivação aumentando. Agora respire e pode abrir os olhos. Talvez nada tenha acontecido, mas talvez a sua boca tenha salivado de fato ou o seu rosto tenha reagido. E se isso aconteceu, já existe uma lição aqui. O cérebro responde à imaginação como algo relevante. A cena não era real, mas a resposta do seu corpo pode ter sido sim real. E agora eu quero te conduzir ao que a gente chama de dedos magnéticos. Estende suas mãos assim à frente e deixa os dedos indicadores apontados um para o outro assim, ó. Como um pequeno espaço entre eles. Faz assim e faz assim. E agora olha para esse espaço por alguns segundos. Imagine que existe um ímã puxando esses dedos. Como se houvesse uma força aproximando um do outro. Ó, o meu já está se aproximando. Você não precisa ficar forçando, tá? Só imagina. A cada respiração, essa atração aumenta um pouco. Você pode até resistir. Talvez você perceba pequenos movimentos involuntários. Talvez um dedo responda mais rápido. O meu afastei de novo. Talvez os dois eles começam a se aproximar. Eu estou me esforçando para eles não se aproximarem. E aí ele vai se aproximando lentamente. E aí continua por alguns segundos. E agora você relaxa. Isso não é mágica. É uma combinação de foco, de expectativa, de imaginação e de micromovimentos involuntários no seu corpo. É uma forma simples de mostrar que a mente pode preparar o corpo para responder a uma ideia. E agora eu quero te conduzir a um exercício de regulação e de segurança. Feche seus olhos novamente. Respira de forma lenta, profunda, sem forçar. Gostaria que você percebesse o peso do seu corpo. Perceba os seus pés, as suas pernas, os seus ombros, a sua mandíbula. Perceba o seu peito. Agora imagine um lugar em que o seu corpo ele se sente seguro. Não precisa ser um lugar perfeito. Só um lugar em que você consegue baixar a guarda um pouquinho. Pode ser uma praia, um quarto, uma lembrança, um ambiente de oração, um lugar com alguém que te traz paz. Gostaria de te convidar a observar esse lugar. Preste atenção na luz, na temperatura, nos sons desse ambiente, a sensação do ar. E agora escolha uma palavra simples. Essa palavra pode ser calma, pode ser presença, pode ser paz, pode ser segurança. Eu gostaria que você repetisse essa palavra mentalmente enquanto você respira. Percebe se alguma parte do seu corpo começa a soltar um pouco. Talvez os seus ombros,
talvez o seu rosto, talvez a sua mandíbula, o seu peito. Mais uma respiração. E agora você pode abrir os seus olhos. Percebe? Isso não é milagre, mas já é um exemplo claro de como o foco, imagem interna, palavra, que é uma âncora, e redução de estímulos concorrentes podem mudar o estado interno de uma pessoa. Imagina isso numa clínica. O que você precisa entender antes de buscar o tratamento com a hipnose? Se você pensa em fazer hipnose, eu deixaria 4 perguntas obrigatórias. O primeiro, qual é o objetivo real? Você quer trabalhar o que exatamente? Ansiedade, fobia, dor, traumas, lembranças, alguns hábitos, alguns comportamentos, algum bloqueio emocional, autossabotagem? Isso precisa ficar muito claro em você. O segundo ponto é, quem está conduzindo isso? Essa pessoa tem preparo clínico de verdade? Entende de trauma, de psicopatologia, de sugestões, de memória, de vínculo? É uma pessoa ética? Ou só decorou aquele script de internet? Isso é muito importante. A terceira coisa é, a hipnose está sendo usada como ferramenta ou como espetáculo? Porque se a sessão parece mais uma demonstração do poder do terapeuta do que um processo de cuidado com você, isso pode ser um problema. O quarto ponto é, essa intervenção está integrada a uma compreensão mais ampla da sua vida? Ou estão tratando um sofrimento complexo como se bastasse reprogramar a sua mente em meia hora de sessão? Entenda o seguinte, essas perguntas, elas separam trabalho sério de encantamento barato. Eu gostaria que você prestasse muita atenção nisso. Então, se eu pudesse resumir essa aula em uma frase, eu diria: hipnose não é perder o controle da mente. Hipnose, na verdade, é aprender a influenciar a própria experiência interna de forma mais consciente, direcionada e terapêutica. Definitivamente. Hipnose não é feitiço. Não é poder sobrenatural. Não é espetáculo clínico. E não é solução mágica para qualquer sofrimento. Mas também não é uma bobagem. Quando ela é entendida corretamente, a hipnose é uma ferramenta séria para trabalhar atenção, percepção, imaginação, resposta emocional, modular a dor, medo, hábito e padrões automáticos de funcionamento. Inclusive, tem médicos, dentistas que usam a hipnose para poder fazer analgesia. E o problema nunca foi a hipnose em si. O problema foi o excesso de fantasia, a ignorância sobre o fenômeno e o uso irresponsável dessa ferramenta. Então, se você quer olhar para a hipnose com maturidade, eu quero te aconselhar a abandonar 2 extremos: o medo irracional e o fascínio infantil. E nem demonizar, nem idolatrar. Entender é necessário. E se esse vídeo te ajudou, eu gostaria que você escrevesse aqui nos comentários qual era a sua maior crença errada que você tinha sobre a hipnose antes de assistir essa aula. E se você conhece alguém que ainda trata a hipnose como mágica, como uma fraude ou como um espetáculo, compartilhe esse vídeo com essa pessoa. Se você quiser ter uma experiência hipnótica, me procure aqui, me chama no direct ou me mande um e-mail, conte um pouco da sua história que a gente vai poder falar sobre isso, tá bom? Então se inscreve aqui no canal, curta esse vídeo e ativa as notificações, porque aqui a ideia é exatamente essa: sair do senso comum, desmontar os mitos e aprofundar o entendimento e trazer ferramentas que ajudem você a viver com mais consciência emocional e menos escravidão aos próprios padrões. Então espero que você tenha gostado, tá bom? Um grande abraço para você e até o próximo vídeo. Tchau!